Graça e paz, queridos. Vamos lá estudar a Bíblia Sagrada? Josué capítulo 24. Deus está nos dando graça e hoje então nós vamos concluir o estudo de Josué. E aí, semana que vem, Deus abençoando, vamos entrar no livro dos Juízes. Josué 24 diz: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou as autoridades de Israel, seus líderes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Além do Eufrates habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o monte Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com as pragas que enviei a eles, e vos tirei de lá. Tirando eu do Egito a vossos pais, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Clamaram, porém, ao Senhor, e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitastes no deserto muitos dias. Eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam a leste do Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Eu os destruí de diante de vós, e possuístes a sua terra. Quando Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, levantou-se para pelejar contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, mas os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada ou com o vosso arco. Assim vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos fez subir da terra do Egito com nossos pais, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, inclusive o amorreu, morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Disse, porém, o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué: Sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste servir ao Senhor. Responderam: Somos testemunhas. Agora, pois,
lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, fez naquele dia uma aliança com o povo ali em Siquém, lhes deu estatutos e leis. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Então, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Disse Josué a todo o povo: vede, esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será por testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território da sua herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, daquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Essa terra veio a ser a herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a Finéias, seu filho. Amém? Amém? Oremos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos fez nesse dia, por nos livrar, nos guardar. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença poderosa em cada um de nós. Estamos agora, Pai, esperando no Senhor, para que o Senhor nos fale através do estudo da Bíblia. Ó Deus, muito obrigado. Contamos com a ajuda do Senhor e reverenciamos a Tua palavra. E nesta hora, e queremos de fato ser transformados a cada dia pela palavra do Senhor. Por isso, te agradeço mais uma vez e peço a tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Último capítulo do livro de Josué, o capítulo 24. Esse texto traz para nós os assuntos: a renovação da aliança que é feita em Siquém. Depois Josué renova a aliança com o povo. Depois Josué pega uma pedra como testemunho de que o povo estava ali fazendo aliança com o Senhor. E logo no finalzinho do capítulo 24 está registrado a morte de Josué. Tá bom? Bem, é muito importante para nós, irmãos, conhecer Deus através da Bíblia Sagrada. Meu Deus, hoje poucas pessoas estão buscando conhecer a Deus. Oséias disse sim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer, é conhecer e prosseguir conhecendo. O que vai nos manter firmes na presença do Senhor é se a gente caminhar com a ideia de que nós não conhecemos tudo de Deus, nós precisamos conhecer um pouco mais. E a única forma de você conhecer Deus, meu irmão e minha irmã, é através da Bíblia Sagrada. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, você não vai aprender nada de Deus. Porque tudo sobre Deus nós encontramos na Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que a gente imagina saber de Deus, que não condiz com a Bíblia, é invenção do homem, é invenção das pessoas. Então a Bíblia, para nós, ela é a única regra de fé e de prática. Então, se as pessoas perderem o costume de ler e estudar a Bíblia, nós vamos ter uma geração que não conhece a Deus. Isso é importante para nós. Por exemplo, nós vamos encontrar de cara aqui na Bíblia, irmãos, uma coisa que para mim é maravilhosa. Abre sua Bíblia, por favor, em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Os irmãos já devem até saber o que acontece lá em Gênesis 12, não é? Gênesis 12. A gente guarda, né, com facilidade. Logo nos primeiros versículos nós vamos ver assim: ora, o Senhor disse a Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, queridos? Por que Deus falou isso com Abraão? Sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso é chave para nós hoje, irmãos, sabe? Para nós conhecermos um pouco mais de Deus e saber o que Deus exige de nós. Hoje os irmãos têm notado que a cada dia mais os cultos tomam forma de eventos mundanos. Os irmãos têm notado que cada vez mais as músicas que se cantam na igreja, elas se parecem mais com as músicas mundanas? Está notado isso, irmãos? Tem notado que a maneira de vestir dos crentes cada vez mais se torna parecido com a maneira lá do mundo vestir? Tem notado, irmãos, que a maneira do crente falar cada vez mais se parece com o mundo falando, as pessoas do mundo falando, não está tendo muita diferença? Tem notado que a maneira do crente pensar, os crentes pensam muito parecido com as pessoas do mundo? Esta é a razão, queridos, que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou fazer de você uma grande nação. Isso, para quem dá aula na escola dominical, para quem quer conhecer Deus, é muito importante. Isso nós vamos encontrar a resposta aqui no texto que nós acabamos de ler. Olha o que diz Josué, que nós lemos. Então Josué reuniu todos a liderança, os oficiais de Israel, e se apresentaram na presença do Senhor. Verso 2. Então Josué vira e fala para o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha bem, além do Eufrates, habitavam antigamente os vossos pais, Terá, praia de Abaão e Naor, e serviram a outros deuses. Olha bem, além do Eufrates, habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e Naor, e lá eles serviram a outros deuses. Aí o verso 3: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão além do rio e o guiei por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque, depois Jacó, e aí ele narra a história toda de Israel. Aqui Deus está dizendo o seguinte, que os pais de Abraão viviam além do Eufrates, e lá eles serviam a outros deuses. E Deus resolveu tirar só um, que é quem? Abraão. Por isso que Gênesis 12, Deus vai e fala assim: sai do meio dos parentes, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá eu vou fazer de ti uma grande nação. Está aqui escrito por quê? Porque lá eles viviam numa idolatria terrível, e Deus pegou um deles, Abraão, e falou: sai dessa idolatria, porque eu quero te abençoar, mas no meio dessa idolatria eu não vou te abençoar. Guarda isso, porque na verdade o que Deus vai cobrar aqui é que eles continuem separados de toda a idolatria. E por isso que eu disse para você, a igreja cada vez mais está ficando igual ao mundo. Cada vez mais a igreja não está entendendo que Deus já falou isso lá com Abraão, tirou Abraão do meio das idolatrias e levou Abraão deixou os pais dele lá no meio da idolatria, mas tirou ele e trouxe para Canaã, e aí ensinou ele a adoração, e agora Deus está pedindo outra vez no capítulo 24, continua separado de toda a idolatria. Então, queridos, idolatria é o maior símbolo daquilo que não agrada a Deus, é o mundo por si, e aí vem a Bíblia dizer para nós precisamos ser separados e ser diferentes de tudo isso. Prestes a morrer, está vendo o que Josué faz? Ele relembra o passado ao renovar a aliança. É isso que ele está fazendo aqui. Pouco antes de morrer, ele reúne a nação toda de Israel e começa a relembrar as coisas passadas. Mas se você notar bem na palavra, o versículo 1 diz assim, que então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou as autoridades e os líderes, os juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Ele reuniu toda a liderança de Israel, todo o povo de Israel, para se apresentar diante de Deus. E aí, logo em seguida, a gente vê quem é o autor da aliança que ele está renovando. O autor da aliança é o próprio Deus, irmãos, o qual, mais uma vez, exige exclusividade sobre o seu povo. O versículo seguinte, esse que eu li, mostra que é Deus que é o autor da aliança, porque diz assim, disse Josué a todo o povo. Olha o que Josué diz a todo o povo.
Diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, Josué não estava falando dele, Josué estava falando da parte de Deus. Por isso que ele diz, assim diz o Senhor. Ali não era a aliança de Josué, era a aliança do próprio Deus com o povo de Israel. E o que Deus faz nesses versículos, irmãos, é exigir exclusividade do povo. Eu quero o povo só para mim. E foi por causa da idolatria, como eu disse, em que vivia Abraão, que Deus o tirou do meio de seus parentes, e agora Deus está exigindo que o povo continue distante da idolatria. Presta atenção, aqui Josué está renovando a aliança de Deus com o povo, do povo com Deus. Começa relembrando o passado, que lá no meio da idolatria, Deus tira Abraão em Gênesis 12 e promete para ele dar uma terra que vai emanar leite e mel, terra de bênção. Mas avisou, sai daqui, porque eu não gosto de idolatria, eu não quero abençoar quem vive no meio da idolatria. Manda para Canaã, de Canaã o texto está dizendo que volta com ele para o Egito. Lá no Egito eles vivem escravos, e aí o que diz o texto que nós lemos, nesses 13 primeiros versículos, que Deus envia então lá Arão e Moisés para tirar o povo, e que no meio do deserto, Deus cuidou deles durante todos aqueles anos. E agora eles estão entrando na terra, e Deus vai avisar para eles mais uma vez, Deus vai rever a mesma história que falou lá atrás, e vai dizer, não misturam com os deuses desta terra. Não misturam com os deuses dessa terra. Querido, nós que servimos ao Senhor, temos que trazer isso para a atualidade e descobrir quais são os deuses desta terra e não misturar com eles. Não misturar com eles. Eu lamento muito, e eu já disse isso algum tempo atrás, cada vez mais a igreja do Senhor está perdendo a característica de igreja. As pessoas estão querendo coisas novas e está perdendo a característica de igreja. Os cultos hoje apagam todas as luzes e colocam holofotes, luzes brilhosas, azuis, amarelas e outras coisas aqui para focar, e aí pintam as paredes todas de preto, e ali fica só luz jogando para quem está aqui na frente. Ou seja, qual que é a preocupação? Quem está aqui na frente precisa ser visto. E estranho que até bem poucos dias atrás, a arquitetura, a engenharia civil, dizia que cores claras, mais ou menos como essas assim que a gente tem, ela faz a gente chegar mais suave, cores escuras mais pesadas é pior. Até outro dia, cores escuras como o preto, por exemplo, consumia mais energia para iluminar o local, energia elétrica. Agora, de repente, eles mudaram e tem 1001 explicação. Bem, eu não sei até que ponto, mas até onde eu sei, as boates são todas escuras e pretas mesmo. Eu nunca entrei lá, mas dizem que é. As luzes aqui na frente são para produzir efeito. E aí, querido? E o que é pior? Tem igreja que já não tem nome de igreja. Você já notou que tem igreja que não tem nome de igreja? Eles têm medo de colocar Igreja Batista. Aí inventaram um tal de Comunidade Batista. Ou comunidade, sei lá o quê. Às vezes nem comunidade, nem nada. Então, queridos, por que o pastor está dizendo isso? É porque o que tem levado muito crente a depressão e 300 mil coisas, é porque o povo já não conhece mais Bíblia e nem conhece Deus. Hoje, se a gente criar um evento para agitar a galera, a igreja enche, e mais não sei o quê. E onde está a Bíblia? Onde está a Bíblia? Mas a Bíblia não é... Eu mandei um banner hoje para os irmãos, não sei se vocês viram lá nos grupos lá, eu resolvi fazer uns bannerzinhos para chamar lá para a igreja, para o culto. Parece que eu mandei, eu não lembro, eu não vou localizar aqui agora, parece que estava escrito assim, como é que ler a Bíblia não basta. Quem leu lá, hein? Talvez alguém tenha aí, Ana Silva tem, sei lá, alguém tem. Ler a Bíblia não basta. Tipo assim, já viu alguém se satisfazer só decorando o cardápio? Essa frase não é minha, não. Essa frase eu peguei lá. Como é que é? Leia para mim, Ana Silva. Tá vendo? Só ler a Bíblia não adianta. Você já viu alguém se alimentar só decorando o cardápio? Os irmãos, você quer cardápio, não sabe? Você chega lá na lanchonete,
no restaurante, eles te dão um cardápio, aí o camarada está morrendo de fome e fica só lendo, decora aquilo tudo, e ele sai alimentado? Não, ele tem que comer para ele alimentar. Então, Bíblia, vamos dizer que a Bíblia funcionaria como cardápio. Não adianta você só ler a Bíblia, irmão, você tem que comer a Bíblia. Se alimentar dela, levar ela para dentro, né? Para que ela tenha para você o efeito que Deus quer que produza. Então, isso é só para a gente notar, irmãos, que a falta de conhecimento da Bíblia Sagrada tem feito as pessoas não conhecerem Deus e nem aproveitar o melhor de Deus para suas vidas e nem viver uma vida tranquila. Igreja não pode deixar de ser igreja. Igreja tem que ter nome de igreja, placa de igreja, e cá dentro tem que funcionar como igreja. A gente tem que evitar ao máximo, irmão, desvirtuar. Igreja é um punhado de banco, um punhado de cadeira, um altar para alguém ali tocar, cantar, pregar, testemunhar, oração, cânticos, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, pregação, oração e glória a Deus, aleluia. Querido, não podemos desvirtuar, sempre foi assim, desde o princípio. Claro que não tinha essa estrutura toda, mas era assim que era a igreja funcionava. As pessoas conheciam Deus, querido. E aí, traziam Deus para dentro de si, porque conhecia a palavra. Agora tem gente que acha que conhece Deus sem pegar na Bíblia, sem ler, sem orar, sem escutar a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouvir, meu irmão e minha irmã, acabou. Aí você vai me perguntar, como é que fica o surdo? Calma aí, isso é para outro momento, tá? Não vamos complicar agora. Mas eu quero mostrar para os irmãos onde está a fonte da vida. A fonte da vida está no Senhor. Mas do jeito que as coisas andam, complicam para a gente. Então ele recorda, ele relembra, né, o passado com eles e mostra para eles direitinho que o autor da aliança é o Senhor, quando ele diz assim do Senhor, e mostra que Deus exige exclusividade do seu povo. Mostra também claramente que Abraão vivia na idolatria junto com seus pais, e Deus o tirou de lá. E agora o Senhor está dizendo para eles, não mistura com os deuses dessa terra. É a mesma coisa de você pensar assim, em Gênesis 12, antes de Deus escolher Abraão, os pais de Abraão e Abraão viviam na idolatria. Gênesis 12, Deus fala, sai do meio do teu parente e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí Deus começa a mostrar para Abraão que o que ele queria, nada de idolatria, nada de outros deuses, queria adoração. Deus foi ensinando ao longo do percurso para ele, e agora o povo está prestes a entrar na terra prometida. Deus vai e repete a mesma coisa e diz, não misturem com os deuses desta terra. É isso que nós vamos encontrar, tá, irmãos, neste capítulo, quando vai falar da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Quando Deus chega a dizer que para abençoar Israel, foi uma guerra. Tá? Para abençoar Israel foi uma guerra. Chega a lembrar da passagem em que Balaque, né, contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Mas a Bíblia diz no versículo 10, Deus disse assim, eu porém não quis ouvir a Balaão, pelo que ao invés de amaldiçoar, ele vos abençoou, e eu vos livrei da mão dele. Verso 10. Ou seja, Deus não quis ouvir. Então isso quer dizer, queridos, que as pessoas podem até te amaldiçoar, mas você só será amaldiçoado se Deus der ouvido para aquela pessoa. Balaão foi contratado para amaldiçoar. Quando Balaão lançou a maldição, versículo 10 diz que Deus falou, eu porém não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou e eu vos livrei da sua mão. Então, queridos, maldição só pega quando a gente deu lugar e Deus resolve ouvir aquela pessoa que nos amaldiçoa. Então aí continua a palavra, mostrando, irmãos, logo em seguida vai mostrar no versículo 12 e 13, que Deus expulsou todos os povos da terra para eles, deu vitória a eles e fez eles habitarem numa terra que eles não plantaram, eles não edificaram, eles estavam habitando, recebendo uma cidade pronta para morar. Tudo isso porque Deus havia prometido lá atrás a Abraão, quando o tirou do meio do seu povo, que era idólatra, e aí o levou para uma terra nova, e agora está cumprindo com o povo de Israel o propósito que ele havia dito, tá? Nunca se esqueça disto que eu acabei de ler com você. Verso 2. Disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, além do Eufrates habitavam antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã,
também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque e depois Jacó, que teve os seus filhos. Então, queridos, assim você entende o que Deus quis dizer, quis fazer lá atrás em Gênesis 12, quando tirou Abraão do meio da sua parentela. Então, querido, agora eu quero que você aplique isto de maneira espiritual. Preste atenção. Há quem pense que quando Deus mandou Abraão sair do meio dos seus parentes, do meio do seu povo, Deus estava simplesmente só querendo tirar ele dali e dar para ele Canaã. Não, na verdade o texto que nós acabamos de ler disse que eles viviam na idolatria e Deus o tirou do meio da idolatria. Então, quando você traz isso para a sua vida, você vai entender, querido, que Deus tem uma condição que Ele deixa para mim, para você, para todo crente que quer ser abençoado, é o da pureza, é o da santificação, é o da santidade. A gente não pode viver, irmãos, como o mundo lá fora vive nas práticas do pecado. Não existe bênção para quem vive, irmão, na prática do pecado. É exigência. Precisamos tirar da cabeça a ideia de que porque Deus nos dá as coisas, isto é graça, isso é dom, Ele não exige de nós, querido. O tratamento de Deus ao longo da Bíblia, presta atenção, que eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que alguém respondesse. O tratamento de Deus ao longo de toda a Bíblia é o mesmo para quem vive fundado no pecado e para quem vive longe do pecado na presença dEle? É. Em todo o tempo é o mesmo? Em todo o tempo? Em alguns aspectos sim, mas em outros não. É o que a gente precisa entender. Deus faz a separação, queridos, entre o santo e o profano, entre o limpo e o sujo, entre o que lhe agrada e o que não lhe agrada. É a regra. Então, o que você busca de Deus? Me diga. Você está buscando alguma bênção de Deus? Então endireita o teu caminho. Caminha dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus, que Ele satisfará os desejos do teu coração, te dará a bênção que você procura. Não existe outro meio, e é isso que nós estamos vendo que Deus está dizendo para Israel, lembrando da aliança do passado, mostrando que Ele tirou Abraão do meio de um povo idólatra, porque Deus tinha um propósito na vida dele, que era de o abençoar. E através dele, diz também em Gênesis 12, abençoarei todas as famílias da terra. Tá? É onde as bênçãos de Abraão chegaram até nós, pela graça e misericórdia do Senhor. Agora, versículo 14 ao 25 vai mostrar Josué renovando a aliança com o povo. Na aliança com Deus, irmãos, as exigências são severas, pois não se pode fazer aliança com outros deuses. Josué depois declara a sua escolha, e em seguida o povo decide selar a aliança com Deus, mas o povo é advertido que se eles descumprirem a aliança, Deus então ia fazer mal para eles ao invés de fazer bem. Meu Deus, isso é princípio. Por isso que é bom a gente conhecer Deus através da palavra, para que a gente não pense que Deus prometeu que vai me abençoar. Ele vai me abençoar mesmo se eu desvio o meu caminho. O que a Bíblia está dizendo é que Deus fala, ó, se vocês descumprirem a aliança do Senhor Deus, Ele vai fazer mal para vocês em vez de fazer bem. Ou seja, Deus fala que vai te abençoar, eu vou te abençoar, eu tenho um propósito na tua vida, eu vou fazer isso contigo. Tudo bem, Ele prometeu, mas a condição Ele sempre nos dá, que é sermos fiéis a Ele. No momento que a gente deixa de ser fiel, Deus já fala que não vai fazer bem, então agora eu vou fazer mal. Então, querido, vamos lá, me ajuda a pensar. Se Deus promete que vai fazer bem a Israel, e Ele até começa a cumprir, mas aqui Ele chega e fala com Israel, se vocês descumprirem a aliança, em vez de fazer bem, eu vou fazer mal. Presta atenção. Então, o segredo, a chave para a vitória está na mão de quem? De Deus ou de Israel? De quem? De Israel. Se você pegar isso aqui, você anota lá na tua geladeira. Princípio de Deus. Deus promete e Ele cumpre. Mas tem o outro lado, que é o nosso lado também de cumprir. Se a gente cumpre o que Ele fala, está em pé. Mas se a gente descumpre, ao invés dele fazer o bem que Ele falou que fazia, pronto, o bem vira mal. É princípio de Deus. Então a gente precisa viver um outro tempo, precisamos viver um outro momento, aquele que a gente conhece Deus e entende que as bênçãos, irmãos, são condicionais.
Eu não encontro nenhuma bênção na Bíblia que não seja condicional. Até a salvação é condicionada à fé, a crer. Se a gente não alcança isso, zero salvação. É incrível. É pela graça? Sim. Mas que graça? Que Cristo pagou o preço na cruz. Mas eu preciso crer e ter fé. É o que Romanos diz. Que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Duas condições: confessar o Senhor com a boca e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se você sair pela rua aí e perguntar para as pessoas, você crê mesmo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Você confessa isso? Será que todos creem? Na verdade, eu podia fazer essa pergunta diferente. Será que nós que estamos aqui agora, será que todos nós cremos de fato que Jesus é o Senhor e que Deus ressuscitou Jesus? É a condição. Então o que que tem nesse negócio aí que é tão de graça que eu não tenho que fazer nada? Tem. É por isso que ocupar tempo estudando a Bíblia é importante. É por isso que ocupar tempo em adoração a Deus, buscando a Deus é importante. Para que essa fé nossa seja inabalável. Porque o que o inimigo faz, irmão, na verdade, é esforçar para tirar de nós essas bases bíblicas e nos fazer confiar na própria força, confiar no nosso trabalho, confiar na nossa sabedoria, confiar naquilo que a gente é capaz, que a gente é forte mesmo. E quando a gente começa a confiar assim, a gente já vai largando Deus, porque quando a gente está agarrado na palavra, firme na palavra, a gente sabe que não pode nada e é que é Deus mesmo, só Ele que pode. A gente não confia em nós, senão no Senhor Deus e na sua palavra. Então, queridos, Ele vai mostrar as exigências, e as exigências são severas. E aí está dizendo que eles não podiam fazer aliança com outros deuses. Ou seja, tem uma parte boa na aliança, que é aquela que Deus te abençoa. Mas tem uma parte muito severa. Deus exige também que o povo não se misture com outros deuses. E aí então, Josué se levanta e faz a sua escolha. Ele diz assim para o povo, verso 14 e 15. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Joga fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Agora, se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem servais. Olha bem, irmãos, Josué, através de Deus, dá para Israel 3 opções. Ele fala, escolha então a quem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais além do Eufrates, presta atenção, irmãos, aqui. Quem é que eram os pais que serviram além do Eufrates? O versículo 3 e 4 diz, irmãos, são os pais de Abraão. Olha o versículo 3, versículo 2, disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, além do Eufrates, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã. Está vendo, querido? Então aqui, lá na hora de selar a aliança, ele já começa dizendo, se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais além do Eufrates, era Abraão e seus pais que serviram lá, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou seja, ele faz uma lembrança, antes de Deus escolher Abraão, faz uma lembrança agora do momento em que eles estavam, ou os deuses dos amorreus na terra, cuja terra vocês habitam hoje, e ele dá a terceira opção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha bem, querido, é o que Deus faz conosco o tempo todo. Então hoje Deus te chama, você quer servir aos deuses que você serviu no passado, né? Os deuses deste mundo, ou você quer servi-lo? E aí é que está a condição, irmão, da bênção que Deus está propondo para eles, né? E daí Josué vai e faz a sua escolha. Ele vira assim e fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão muito pessoal. Ele fala, escolha quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, querido, essa é a escolha que você precisa fazer. Você vai servir a qual Deus? O Deus desse século, o Deus dos vossos pais, ou
o Deus de Israel. Você precisa tomar essa posição. Eu e a minha casa vou servir ao Senhor. Só que agora, servir ao Senhor exige separação do mundo. O mundo não pode entrar dentro da tua casa. A gente precisa radicalizar em certas coisas para que o mundo não habite dentro da nossa casa. Hoje, o mundo entra na casa do crente através da televisão, o mundo entra na casa do crente através da internet, o mundo entra dentro da casa do crente através das conversas, dos costumes, das práticas. E quando Deus quer que o povo adore a Ele e não sirva a outros deuses, são esses os deuses que nos atraem. Os prazeres da vida, às vezes nosso prazer está em tudo menos no Senhor e na sua palavra. Então, queridos, é isso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode servir a quem vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí conduzir, a nossa casa. E aí então o povo depois vai decidir, irmãos, que vai servir. Não, nós vamos servir a Deus. Mas aí o povo é advertido que se eles descumprirem o propósito de Deus, a coisa vai ficar feia, porque Deus ia destruí-los ao invés de abençoá-los. Se você seguir na sua Bíblia, ele adverte muito seriamente no versículo 19, dizendo assim: então Josué disse ao povo, olha bem, não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. E você está acostumado com Deus aí que a gente pode fazer tudo. Não é? Um Deus, a gente hoje conhece um Deus que eu não sei onde ele está, que a gente pode tudo. Deus vira então, através de Josué, versículo 19, e diz assim, depois que o povo falou, não, nós vamos servir a Deus, nós queremos Deus, ele vira e fala, olha, não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Então repete, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal. Oh meu Deus, isso aí a gente não gosta. Ou seja, querido, se você se desviar dos caminhos do Senhor, sua cabeça começar a enfraquecer e você começar a ficar muito lá, entre o mundo e Deus, ele fala aqui que Deus não vai perdoar a vossa rebeldia, e se deixardes o Senhor, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter-vos feito bem. Então, querido, hoje em dia a gente precisa, quando alguém aceita Jesus, a gente precisa, na verdade, falar essa palavra para a pessoa. Você aceitou Jesus, o quê? Na empolgação, daquele culto? Agora tem que falar para ela essa palavra. Olha, é o seguinte, se você desviar dos caminhos do Senhor, Ele vai te fazer mal. A gente precisa saber disso, que esse é o Deus da Bíblia. Por isso que Deus faz milagre na vida de algumas pessoas e na vida de outros não faz. Por isso que Deus abençoa, abre porta, abre porteira para alguns e para outros não abre. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, esse aqui é o Deus que exige de mim mudança de vida, exige de você mudança de comportamento, exige de nós mudança de caráter. Caráter está aqui dentro, mais profundo da gente. A gente precisa moldar o nosso caráter com o da Bíblia, com o de Deus, que agrada a Deus. Por isso que eu disse que viver fora, longe dos deuses da terra, é exatamente isso. Então, querido, hoje se a sua cabeça fica aí titubeando, sua mente fica naquela, pode, não pode, bandido é bonzinho, e gente pecaminosa é boazinha, e enfim, se você fica naquela lá e cá, você está errado, você não está agradando a Deus. É definitivo, a forma de Deus trabalhar é muito definida. Deus abomina tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não glorifica a Ele. Se você é do tipo que não põe Deus em primeiro lugar, mas põe todas as demais coisas, Deus não está agradando de você não. Não vai ter como te abençoar, não vai ter como operar milagre na tua vida, não vai ter como Deus fazer. Infelizmente, não é eu que estou inventando. Nós acabamos de ler isso. Ele é Deus santo e é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia nem os vossos pecados. Verso 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, olha, Ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Está vendo? Vai consumir depois de ter feito o bem. Tipo, Deus faz o bem quando você está caminhando com Ele. Você larga de caminhar, Ele vira contra ti. E aí eu uso uma frase que eu já usei. É melhor ter Deus a nosso favor do que ter Deus contra nós. É isso aí, que às vezes Deus se coloca contra, a nós, e a gente não consegue entender. E aí, queridos, eu queria até que você lesse lá, se você puder, Mateus 5,13, para você ver por que tem esse versículo 19 e 20 aqui, que fala que Deus vira de uma vez. Deus está te abençoando, está fazendo bem, e a coisa está vindo bem na tua vida, de repente Ele volta contra você e faz mal. Veja o que diz Mateus 5, se alguém achar e quiser ler, pode até ler, tá?
Mateus 5,13. Mateus 5,13, sal sem sabor. É por isso. Sal sem sabor vai dizer que não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Por isso que Deus cá fala com Israel: se vocês caminharem comigo, muito bem. Se você deixar de caminhar, eu vou ficar mal, eu vou virar para vocês ficar mal. Por que que ao mesmo tempo uma pessoa que tem tão bem começa tudo ir mal? Verso Mateus 5,13, Jesus disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? E diz a palavra: para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, é Deus, este é Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus que exige santidade ou santificação, exige mudança de vida, mudança de caráter. Ninguém muda de vida, irmão, nem muda de caráter de um dia para o outro, não. Isso é prática, é busca de Deus, é oração, é joelho, é palavra, é humildade para mudar o temperamento, né? E tudo isso para a gente poder alcançar a graça do Senhor, tá bom? Então, por fim, já estamos então no versículo 26 ao 33, Josué toma uma pedra por testemunho contra o povo e em seguida morre. Note bem que Deus espera que o adoremos, assim como as pedras que ouviram as palavras do Senhor, e que lá em Lucas também Jesus disse que elas podiam clamar. Você já viu aquele ditado que as paredes têm ouvido? Mas a Bíblia acaba de me dizer que as pedras têm boca. Quando eu ouvi isso aqui, eu quero até ler como eu quero que você leia, e aí eu peguei a Bíblia na chave grego e hebraico, eu peguei a Bíblia no grego e hebraico para ver se era isso mesmo que estava lá, e é. Olha bem o versículo 27. Diz, olha bem, versículo 26 e 27, irmãos. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Então tomou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Verso 27. E aí disse Josué a todo o povo: olha, o que Josué disse? Vede, esta pedra vos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Gente, a pedra ouviu. E ele pegou a pedra e falou: olha, essa pedra que eu estou erigindo, ela é testemunho contra nós. Que ela ouviu as palavras. As palavras, irmãos, é essa palavra da aliança que ele terminou de selar, que foi feita em Siquém. E aí, ele vem dizer que a pedra ouviu. E aí, se você abrir em Lucas 19 lá, você vai ver que Jesus faz menção das pedras clamarem. Pedra ouviu e pedra agora vai falar. Olha bem, Lucas 19, 40. E respondeu-lhe, isso foi quando Jesus, entrava em Jerusalém: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, queridos, pedra tem boca, porque pode clamar. Pedra tem ouvido, porque a pedra ouviu as palavras do Senhor. E aí eu pego essa lição e falo, irmãos, Deus está cobrando tanto do povo, é porque assim como as pedras que ouviram e que poderiam falar lá em Jesus, Ele espera também que o teu ouvido ouça a palavra dEle, assim como a pedra ouviu, e que tua boca clame e adore ao Senhor, porque boa parte de nós, irmãos, já não tem coragem de abrir a boca para clamar. Boa parte de nós não tem coragem de dar um glória a Deus, não tem coragem de dar um aleluia. Boa parte de nós não tem coragem de abrir a boca para dar um amém. Boa parte de nós está oferecendo a boca para tudo menos para Deus, está oferecendo o ouvido para tudo menos para Deus. Se aquelas pedras ouviram a palavra do Senhor, por que você não ouve a palavra do Senhor? Por que Deus fala e você não cumpre, você não caminha? Leia outra vez, eu sou teimoso, com Bíblia eu sou teimoso. Verso 27, disse Josué a todo o povo: vede, esta pedra vos será por testemunho. Ela, a pedra, irmãos, ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será por testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. E aí Lucas lá, o Senhor vai dizer: se o povo se calar, as pedras vão clamar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitos cultos nossos, nós estamos pior do que as pedras. Como é que é, irmão Benito? Está pior do que a pedra, porque a pedra clama, a pedra ouve a palavra, e às vezes nos nossos cultos a gente sente
que as pessoas não ouvem a palavra e não clamam, não dão glória, não dão uma aleluia, não glorificam, não oferecem uma adoração plena e que glorifica o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe a ser pelo menos como as pedras, tá? Pelo menos, né, irmãos, como as pedras que ouviram a palavra do Senhor e que lá no Novo Testamento poderiam clamar, tá? Vamos seguir então. Podemos concluir, irmãos, que Abraão era idólatra e Deus o tirou do meio de sua família, dando-lhe promessas. Mas ao final, exige que permaneçam separados da idolatria como condição para que haja continuidade da bênção. Veja a palavra continuidade. Deus ao final exige que o povo de Israel permaneça separado da idolatria do povo da terra, como condição para que houvesse a continuidade da bênção. Resumindo, a única condição que Deus dá para Israel agora que eles estão na terra prometida, para continuar abençoando, é que eles só servissem a Deus e não se envolvesse com o povo da terra, que era um povo idólatra. E a única coisa que Deus te pede também hoje, para te abençoar, é que você só se envolva com Ele e não se envolva com as coisas desse mundo. Tá pesado? Tá ruim? Quantas horas de trabalho você precisa para ter o seu salário? E Deus vem e te pede só isso. Eu quero que a tua cabeça, a tua mente, quero que o teu coração, tuas decisões, eu quero que tudo seja dentro da minha vontade, da minha palavra, sem malícia, sem maldade, só em adoração, que me glorificando. É a condição que Deus tem, querido, para poder operar milagres, só, mais nada. Mas é a condição. Por isso que ele diz que se o povo não fizesse, ele ia voltar, se irá, ia voltar para o povo, ia ficar mal. Então, queridos, nossas bênçãos, os milagres na nossa vida, estão nas nossas mãos, para tê-los ou não, mas a gente precisa buscar esse Deus maravilhoso. Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortaleça, tá? Assim nós encerramos. Quem quiser fazer parte dos 40 dias de jejum e oração da Convenção Batista, então ali tem uma lista, começa dia 7 de outubro, termina dia 15. Se você quer fazer parte, jejuar e orar um dia, não importa qual dia, ou jejuar algumas horas do dia, eu quero que você pega e anota o seu nome ali, só para a gente saber que você está orando aquele dia. Quem ainda não deu o nome, levanta a mão, por favor. Então não vai embora não, vem aqui na frente, dá o seu nome, escolhe um dia, não precisa ser o dia todo, tá? Eu só preciso que a igreja, né, esteja junto conosco orando pelo Brasil e pela nossa convenção. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, bendito é o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio deste dia, desse estudo. Te agradeço por cada pessoa que veio aqui, está aqui conosco. Te agradeço por todas aquelas que irão, ó Deus, participar deste estudo pela internet. Que o Senhor estenda as tuas bênçãos sobre a vida de cada uma delas. E que aquilo, meu Pai, que nossas palavras não puderam alcançar, que o teu Espírito Santo fale a cada coração poderosamente. Obrigado mais uma vez. Pedimos uma bênção especial, Senhor, pelas nossas vidas. Nesta noite, o Senhor possa nos levar em paz, guardados pela tua mão poderosa. Mais uma vez, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarda, queridos. Vamos estar juntos durante a semana, se Deus quiser.